Ministros do Supremo Tribunal Federal têm até segunda-feira que vem, no dia 24, para votar no plenário virtual se 100 envolvidos nos atos violentos de 8 de janeiro viram réus ou não. O Bruno Pinheiro está conosco. Bruno, você trouxe essa informação do início, né, na virada da madrugada de segunda para terça-feira. Houve então o início desse julgamento pelo plenário virtual e até agora 3 ministros já se posicionaram. Muito bom dia, Bruno. Justamente, a você um ótimo dia que nos acompanha, sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. O último ministro, Edson Fachin, acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ontem já o ministro Dias Toffoli já tinha também acompanhado o relator. Outros 7 ministros não depositaram os seus votos ainda nesse sistema da Suprema Corte. É um julgamento em plenário virtual, que é quando não ocorre uma discussão, somente acompanham o voto do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Inicialmente, são 100 pessoas que já foram denunciadas. Se os outros ministros acompanharem o relator já formando a maioria, os 100 denunciados vão se tornar réus e vão responder então na Justiça Federal sobre essas invasões aqui no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e na Suprema Corte também. Então é importante ficar de olho, aguardar esse resultado. Alguns ministros aguardam até a última hora. Vale ressaltar que uma nova resolução lá do STF que em um mês, se houver um pedido de vista, na verdade, e dentro de um mês, esse ministro não resolver, não devolver o seu voto, ele volta automaticamente o julgamento no plenário. Então, aguardar se haverá um pedido de vista ou se os outros ministros vão acompanhar o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Viu, Marcelo? Sem dúvida, Bruno. Agora outro destaque aí, a Polícia Federal está realizando, né, a 10ª fase da Operação Lesa Pátria. Qual é o foco dessa ação, Bruno, e o que foi divulgado até agora? É justamente alcançar esses investigados, esses alvos da justiça, na verdade, alguns que já foram identificados e ainda não foram localizados. Essa operação de ontem, operação muito forte, com diversos agentes da Polícia Federal em cerca de 7 estados da federação, o estado de Mato Grosso, aqui na capital federal, inclusive entre os alvos estava uma ex-candidata, recebeu cerca de 1.260 votos, ela estava também aqui na região do acampamento na capital federal, e um ex-militar, um ex-coronel da aeronáutica, que tinha também nas redes sociais um alcance que chegava até os apoiadores, até mesmo esses manifestantes, e divulgava diversos vídeos incentivando esse acampamento, divulgando imagens do acampamento, e chegou a ser também visualizado, a ser visto chorando após essa invasão no Palácio do Planalto. Esses alvos da Polícia Federal, alguns não foram identificados. Ao todo, 21 ordens judiciais foram executadas no dia de ontem. E essa investigação, ela vai continuar com a expectativa de novas operações da Polícia Federal, e automaticamente, se esses alvos serão denunciados e serão julgados também lá no STF. Atualmente, 294 pessoas, entre homens e mulheres, estão detidos aqui na capital federal. Marcelo Matos. Bruno Pinheiro, daqui a pouco você volta conosco, Bruno, na programação da Jovem Pan. Valeu. Eu quero ouvir mais uma vez o Diogo Schelp. Schelp, chama atenção, claro, as cenas que mais uma vez mostramos aí na matéria, né? Deploráveis, totalmente aí, evidentemente, algo muito grave que não jamais poderia ter acontecido, evidentemente, no país. Agora, você acha que o julgamento virtual seria o mais indicado neste caso, Schelp? Marcelo, há uma grande discussão sobre isso, porque há o argumento, a crítica de que o julgamento virtual, em plenário virtual, não permite aquele debate que ocorre, em que os ministros apresentam oralmente as suas considerações e são, então, muitas vezes rebatidos por outros ministros, ou inclusive podem influenciar o voto de outros ministros, algo que acontece aí simultaneamente. No plenário virtual, cada ministro vai lá, deposita o seu voto, o que não significa que o voto não possa ser modificado depois.
No entanto, a questão é que há uma característica muito específica desse julgamento, que é o fato de que são muitas pessoas sendo aí investigadas e agora se tornando réis num fato muito grave, né? Um número muito grande de pessoas. A gente sabe que são mais de 1.000 que chegaram a ser presos e que podem aí se tornar réis nesse caso, e mais quase 300 que ainda estão presas. Nesse caso, o primeiro pacote aí de 100 pessoas. Então é muita gente para que se considere, para que se faça aquela individualização de análise de cada caso num debate em plenário presencial. Então essa é uma discussão aí de caráter técnico. O que eu acho que vale a pena levantar aqui é que muito provavelmente essas pessoas, ou a maioria delas pelo menos, se tornará ré de fato, porque há quase um consenso aí no STF de que esse caso precisa ser punido exemplarmente. Vai ser interessante observar e analisar os votos dos ministros Nunes Marques e André Mendonça, que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que muitas vezes têm um posicionamento que difere dos demais ministros, principalmente nesses casos que se referem a essas questões de golpe, de atentado à democracia, atentado ao Estado Democrático de Direito. Então vamos analisar, o que não significa, eu acho que na maioria haverá de fato a consideração de que essas pessoas se tornarão réis.